No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre gestão financeira que nunca te ensinaram. Hoje vai ser uma experiência mais prática que os vídeos anteriores. Lá atrás eu disse como 100 mil se transforma em 22 milhões em 10 anos. Hoje eu vou te ensinar como gerir financeiramente essa transformação de 100 mil em 22 milhões. Eu sou Paulo Lopes, do Empresário Raiz, transferindo experiências para você empreender melhor. Um empreendedor, ele precisa ter um pouco de noção, pelo menos, sobre fluxo de caixa, sobre DRE, coisas que provavelmente muitos de vocês não fazem ou até nem sabem como fazer. Mas é de suma importância você ter um fluxo de caixa bem definido, feito de forma adequada, coerente, específicas e esporadicamente fazer o seu DRE. Mas eu não quero ser muito técnico, com linguagem universitária, nada disso. Eu quero ser o mais simples possível, te incentivar a ter esses controles na mão. Você vai perceber que com esses controles você vai andar com mais firmeza, mais segurança, mas o importante é que nós façamos um fluxo de caixa. O meu modelo de negócio, eu faço um fluxo de caixa com a cara de um DRE. Eu olho para trás para saber o que aconteceu na minha empresa no mês passado, ter certeza de tudo que aconteceu na minha empresa financeiramente falando, para que eu possa olhar no mês atual e no mês futuro o que eu vou fazer. Se tem uma coisa que o empreendedor precisa estar claro, é das certezas dos números, dos procedimentos que ele vai tomar. É um grande erro o empreendedor agir meio que levado à correnteza. A correnteza está forte, eu vou, a correnteza está devagar, eu não sei o que acontece, o que está deixando de acontecer. Isso é péssimo. Por isso é que você tem que realmente administrar os seus números. Então, a pergunta que fica é, por que fazer um fluxo de caixa do mês anterior? Por que apresentar um trabalho detalhado do que aconteceu com a minha empresa no mês anterior? No próximo vídeo eu vou até detalhar isso. Hoje eu vou apresentar as razões, a importância disso. A primeira, como você está vendo, é não trabalhar no escuro. É muito complicado um empresário, por exemplo, ele vai fazer compra, ele não sabe se ele compra 10, se ele compra 20, se ele compra 100, se ele compra 150. Ele compra meio que aquilo que eu acho que precisa. Não tem achismo, jamais. Eu, por exemplo, quando eu administrava a loja, que eu ainda não tinha a indústria, não tinha as fazendas, não tinha a minha incorporadora, naquela época da loja, que era meu começo de negócio, quando eu ia fazer compra no mês, eu sabia exatamente quanto eu ia comprar. Esse mês eu vou comprar 51 mil reais. Era 51 mil. Por quê? Porque aquela era a capacidade que os números me mostravam que eu tinha que comprar. Eu não posso comprar pelo que eu sinto que precisa, porque falta um item ou falta outro, mas sim pelo valor que eu posso comprar. O que me determina a minha compra, os meus gastos, é cada item, o quanto eu posso gastar. O segundo item, que é muito importante, é você ter a noção clara de todas as suas entradas e de todas as suas saídas. Eu tenho que ter uma noção exata do que entrou no mês anterior, qual foi a receita da minha empresa no mês anterior e qual a expectativa da minha receita no mês atual e até do mês posterior. E muito mais ainda as saídas. As saídas, isso tem que estar memorizado. Cada item, quanto eu gasto com energia elétrica, quanto eu gasto com pessoas, quanto que eu gasto com imposto, quanto que eu gasto com isso, com aquilo. Porque são itens que eu vou administrar, vou policiar e não vou deixar, principalmente se é um item de saída, eu não vou deixar que isso aumente. Por isso eu tenho que estar muito claro de cada item da minha empresa. O terceiro item é saber se o mês anterior eu tive lucro ou não. Por incrível que pareça, muitas empresas trabalham e falam, olha, eu estou trabalhando, está dando certo, porque eu estou sustentando a minha casa, está dando para pagar a prestação do carro e eu estou tocando. Mas quanto você lucrou o mês passado? Não sei, isso aí não sei fazer, não tenho a menor ideia quanto eu sei que está dando certo. Está errado. É importante que você saiba exatamente o que deu de lucro na sua empresa. É isso que eu vou te ensinar no próximo vídeo. Como eu descubro o que deu de lucro? E o que eu faço com o lucro? Eu gasto esse lucro? Eu não gasto esse lucro? Esses dados você tem que saber. Não dá para você. Você jamais vai transformar 1.000 em 1 milhão se você não administrar isso. Você vai ser um eterno pequeno empresário se você apenas tocar a coisa pensando, está dando para pagar as contas. Você vai ser eternamente pequeno. O outro item que eu queria falar com você, por que sobrou dinheiro no mês anterior? Ou por que sobrou o dobro do dinheiro? Ou por que sobrou metade do dinheiro?
Nem sempre a sobra de dinheiro que você tem na sua empresa é fruto de um trabalho melhor. Pode ser que não. Pode ser que você vai descobrir que só sobrou 10 mil a mais ou 5 mil a mais, seja lá o número que for, porque você comprou menos. Porque a sua energia elétrica, por exemplo, veio menor. Porque os seus impostos aquele mês veio menor. Não foi uma performance melhor que te gerou maior rendimento. Foi uma retração de alguma despesa. E às vezes não, às vezes é realmente uma performance melhor, por isso gerou um lucro maior. Mas você tem que saber, não dá para, não sei por que sobrou. Ó, acho que caiu do céu, Deus me abençoou. Não, você não pode ser empresário assim. Você tem que saber a razão. Outro ponto extremamente importante. É um absurdo, eu já tive a oportunidade de administrar empresa que faturava 2 milhões de reais e simplesmente o pessoal não sabia o quanto tinha que terminar o mês como saldo de caixa. O saldo de caixa do mês anterior é um valor que você tem que estar claro. Quanto de fato a minha empresa precisa terminar o mês? Nunca é zero. Por que nunca é zero? É simples. No quinto dia útil do mês, que pode ser até o dia 5, você já tem uma folha de pagamento. É um dos itens mais caros da sua empresa. Como que você vai terminar a sua empresa? Com saldo zero no dia 31 e ter no dia 5 a folha de pagamento para pagar. Você tem que ter noção qual é o mínimo de saldo que a sua empresa precisa ter. Isso eu vou te ensinar a fazer na prática. Mas essa noção é condição sine qua non para que você administre bem. Qual é? Eu te pergunto, talvez a maioria de vocês que está me ouvindo, você sabe. Mas eu tenho certeza que talvez você seja um que não sabe o quanto que tem que terminar de saldo. E essa informação é importante, essa certeza de saber, ó, a minha empresa precisa começar o mês com 20 mil reais. Isso é importante, até porque para ser empresário, para ser empreendedor, você precisa ter uma vida de paz, uma vida tranquila. E se você trabalha nessas desinformações totais, você vai ter muita pressão, muito estresse, porque uma hora dá certo, outra hora não dá certo, hoje eu tenho dinheiro para pagar, amanhã eu não tenho dinheiro. E vou dizer uma coisa, nada disso é necessário. Dá para você ser um empreendedor ousado, dinâmico, de garra, e pôr a cabeça no travesseiro, dormir sossegado, ter horas determinadas de trabalho, desde que você tenha certeza como você vai andar. Que números eu preciso para conduzir minha empresa sem aquela opressão? Não é nem pressão, é uma verdadeira opressão. Para isso é que você tem que saber cada número quanto deve ser. E um dos importantes é esse, é qual deve ser o saldo bancário da minha empresa no último dia do mês. Outra coisa que é muito comum sobre a minha retirada. Quanto eu posso tirar da minha empresa? Até hoje, muita gente não sabe. Muitos tiram menos do que precisa, muitos tiram mais do que precisa, e isso é um dado que é perfeitamente calculável, facilmente calculável, e você vai tirar aquele dinheiro com tranquilidade, sem o medo, sem o estresse que o mês que vem vai fazer falta. Mas tem técnicas para isso. Você precisa estar sabendo o que você está fazendo. Olha, eu quero tirar 5 mil reais da minha empresa, quero fazer uma retirada de 10 mil reais, quero fazer uma de 50 mil reais. 200 mil reais. Para cada empresa existe uma retirada que não vai atrapalhar ela. Mas isso tem técnicas, são essas técnicas, esse fluxo de caixa misturado com um pouco de demonstrativo de resultado, é que eu quero te ensinar para que você, ao fazer aquela ação, tenha segurança, não tenha medo que vai faltar dinheiro no mês posterior. Essas dicas que eu estou passando para vocês, elas são importantes porque, primeiro, você vai trabalhar com segurança. Segundo, você vai ter paz. E hoje, se tem uma coisa que a maioria dos empresários, dos empreendedores não está tendo, é paz. É muita tormenta. O fato do faturamento cair, por exemplo, isso não significa que você vai ter que viver atormentado. Significa apenas que você vai ter que adequar alguns números que eu vou te ensinar a administrá-lo. Essas coisas vão te dar melhor qualidade de vida, vai fazer com que a sua empresa cresça com prudência, cresça num ritmo estabelecido pelo faturamento. Mas tudo isso, na prática, eu vou te ensinar só no próximo vídeo. Eu vou te dar uma pepita que eu levei mais de 10 anos para conseguir. Ou seja, é praticar tudo que eu te falei. É como fazer esse fluxo de caixa na prática. Por isso que o vídeo vai chamar Fluxo de Caixa na Prática. Mas para isso, você tem que fazer a sua inscrição. Porque se você fizer a sua inscrição, você vai ser notificado e mais, você vai ser o primeiro a ser notificado.